Bom dia, sou Inês Carvalho Rodrigues, diretora de Marketing e Comunicação da CCIP. Obrigada a todos pela vossa presença. Neste webinar, vamos saber se podemos acelerar o crescimento internacional das empresas portuguesas, sim, não, e se sim, de que forma o podemos fazer com sustentabilidade. Passo a apresentar os speakers deste webinar: Lídia Tarré, membro da direção na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, na Associação das Empresas Familiares e na Rede Mulher Líder, e membro da Academia CEO Future Ready. Board member da Gel Peixe, exportadora com muita experiência internacional em sourcing e na comercialização. Miguel Ataíde Marques, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, professor de gestão na Católica Lisbon, cofundador e diretor académico da Católica International Business Platform e da Academia CEO Future Ready, non-executive board member em empresas cotadas. Margarida Ramalho, cofundadora e diretora executiva da Católica International Business Platform e da Academia CEO Future Ready, professora convidada na Católica Lisbon, board advisor de empresas de média e grande dimensão. Temos, por isso, muita experiência e sentido de missão à volta desta nossa mesa digital. Esta sessão tem 45 a 60 minutos, podem colocar perguntas no chat, não prometemos responder a todas durante a sessão, mas vamos fazendo o follow-up também por e-mail. Passo a palavra à Margarida Ramalho, a quem muito agradeço e que vai moderar esta conversa a três. Muito obrigada a todos. Obrigada, Inês. Bom dia a todos, bem-vindos. Antes de começar a dialogar com os meus colegas, passo a fazer um enquadramento muito rápido, de 5 a 7 minutos, para partilhar convosco uns dados que são muito fresquinhos, foram publicados ontem pela InformaDB, num webinar também da CCIP, e que nos permite ter um retrato do nosso tecido empresarial no contexto de internacionalização e de globalização, que é o que nos traz aqui hoje. E, portanto, passo aqui a partilhar os meus slides só para ajudar a focar nas ideias-chave que gostaria de transmitir. Julgo que estão a ver bem os slides. Bom, a primeira pergunta é porque é que é tão importante internacionalizar? E este tema remete, e nós somos professores de International Business, esta é a primeira noção da primeira aula na Católica Lisbon. Internacionalizar significa crescimento, escala, competitividade. E por trás está uma ideia muito básica, que é diluir os custos fixos. Se nós não diluímos custos fixos, através de mais escala, não conseguimos ter a mesma competitividade que os nossos concorrentes, seja no mercado doméstico, seja a nível internacional e global. Portanto, esta é aquela que já nem vale a pena falar mais sobre porque é que é importante internacionalizar. Ainda assim, quando falamos de internacionalização, nós temos que ter sempre a noção de cadeia de valor, desde o sourcing até aos mercados finais. E internacionalizar significa ter mais acesso, ou melhor acesso, a fatores de produtivo, a localização da produção mais perto dos mercados finais. Enfim, há um conjunto de decisões que justifica pensar nesta lógica de internacionalização. E, por fim, diversificar o risco dos mercados. Uma empresa que só está exposta ao mercado doméstico ou a um ou dois, três mercados, está muito dependente dos ciclos económicos desses mercados. E, portanto, a diversificação é como os nossos investimentos nos mercados de capitais. Quando diversificamos em mercados com diferente perfil de economia e perfil de risco, estamos também a diversificar o nosso risco, o risco do nosso negócio. Portanto, três boas razões para continuarmos a falar aqui sobre internacionalização e globalização. Depois, a segunda pergunta de enquadramento que eu gostaria de colocar é quão robusto é o tecido empresarial exportador. E aqui remeto para dados da Prodata, dados da InformaDB, como disse, e alguns do Banco de Portugal e do INE. Desde logo, neste horizonte 2019-2022, temos aqui evidências que as exportadoras crescem 11%, comparativamente com as empresas domésticas, que crescem 6,8%. A média do tecido empresarial dá 8,9%. Este é um dado muito interessante, portanto, o potencial de crescimento está lá fora, não está no mercado doméstico. Em 2022, tivemos um valor de exportações de 94 milhões, um crescimento de 30% em valor na última década, portanto, de 2012 a 2022, e em número de empresas exportadoras crescemos 37%. O que significa que a escala das empresas está mais ou menos estável, não estamos a aumentar muito, porque crescemos em valor e crescemos em número de empresas. Já vamos ver mais à frente
temos 40 mil exportadoras, portanto, mais 11 mil empresas numa década, e o interessante é que este rácio de exportadoras se mantém no universo de 380 mil empresas com atividade comercial, 11% são exportadoras. Isto compara com a média na União Europeia é à volta de 33%. Mas, se nós quisermos afinar, e a InformaDB fez esta afinação da análise muito interessante, se formos ver destas 40 mil, quantas é que têm uma atividade exportadora regular, ou seja, pelo menos 5% no peso da faturação total são de mercados externos, ou faturaram 1 milhão de euros nos últimos 3 anos nos mercados externos. Foi esta a classificação que deram as exportadoras regulares. Então temos 21 mil, portanto praticamente metade. O que significa que o nosso tecido exportador é 6%, não é 11%, e este 6% é o que compara com os tais 33%, média europeia, e que a União Europeia está muito preocupada porque estamos atrás de outras regiões mundiais, como Estados Unidos e China. Depois, muito rapidamente, em termos de distribuição por dimensão das empresas, nós temos aqui que 58% são de grandes empresas. Agora vamos ver o que é grande empresa. A grande empresa é aquela que fatura mais de 50 milhões. Nossa maioria estará entre os 50 e os 500 milhões. E isto é uma empresa média à escala global. Depois, temos 22% das exportações a vir de empresas que nós denominamos de média dimensão, faturam entre 10 e 50 milhões, e que eu diria que são muito pequenas à escala global. Outro dado muito interessante da InformaDB tem a ver aqui com esta questão da origem, portanto, do perfil do capital destas empresas. E temos que 43% das exportações são de empresas de capital estrangeiro. Ora, isto significa que o centro de decisão não está em Portugal e a sede, muito provavelmente, também não está, e, portanto, os impostos são pagos lá fora. Uma análise um bocadinho mais fina sobre este ponto. Se olharmos aqui à balança comercial de importações de bens versus exportações de bens, temos aqui várias indústrias em que nós temos muitas empresas estrangeiras presentes em Portugal e que nós vemos que são deficitárias, a balança comercial é deficitária. E isto porquê? Porque nós exportamos produtos intermédios e muitas vezes com valor, com conhecimento, porque temos os centros de inovação e desenvolvimento de novos produtos em Portugal, mas exportamos produto intermédio, depois importamos produto final com marca. E, portanto, o valor fica cativo do lado de lá de onde estamos a importar. E temos aqui o setor automóvel, aqui em Transport Material, em que nós temos muitas empresas estrangeiras em Portugal a produzir spare parts e também empresas portuguesas, e está aqui claramente como este setor tem uma balança comercial deficitária. Depois, aquilo que também já sabemos, temos uma enorme concentração no mercado europeu, as nossas exportações, cerca de 70% vão para o mercado europeu, e eu diria que ao dia de hoje, o ano passado eu dizia que nos devíamos pensar, ao dia de hoje é um pau de dois bicos. Porquê? A regulação europeia ESG está aí a vir, já todos sabemos, e portanto, nice to be 70% das nossas exportações na União Europeia que vai falar a mesma linguagem ESG que nós. Agora, nós sabemos que o crescimento é extracomunitário, o potencial de crescimento é extremamente difícil, e para as empresas que já exportam há 10, 15, 20 anos para o mercado europeu, todos sabemos que é extremamente difícil de continuar a crescer, a não ser que apostemos em inovação de grande valor acrescentado. Portanto, produtos muito diferenciados. É possível. Mas no imediato, pelo menos temos aqui um nice to have que eles falam a mesma linguagem ESG que nós. Por fim, em termos de dimensão de empresas, nós temos aqui 5.700 empresas exportadoras de pequena dimensão. São muitas, e eu diria que estas, porque ainda são muito pequeninas, ainda estão a testar as suas capacidades de exportação. Isto porque é extremamente difícil estar nos mercados externos,
sobretudo para uma empresa pequena, e, portanto, nós fazemos fé que elas vão conseguir alcançar a média dimensão, mas há aqui alguns question marks. Eu diria que nem todas vão conseguir passar à segunda fase. No segmento média dimensão temos 1.700 exportadoras e eu diria que muitas delas, são aquelas que estão em franco crescimento acelerado nos últimos 10, 15 anos, porque se atiraram para os mercados internacionais depois da crise financeira e perceberam que efetivamente o crescimento está lá fora e têm vindo a ganhar maturidade nesse sentido. E temos aqui, nas grandes empresas, 660 são exportadoras, mas se nós, como sabemos que cerca de 40% são de capital estrangeiro, temos cerca de 376 de capital nacional. E, portanto, é este o nosso universo, que é muito pequeno. E por isso é que nós sabemos que temos que fazer crescer as nossas empresas e estas têm que continuar a ir na tendência de vir a ser uma empresa global, e seguramente têm que ter marca para fazer isso, e as médias têm que começar a pensar como é que ganham dimensão para vir a ser uma empresa grande à escala global, e como é que tudo isso se prepara. Bom, finalmente, muito rápido, a minha visão é muito simples. Temos de ter um caminho estratégico. Nós sabemos que temos qualidade de produto, temos serviço ao cliente, temos capacidade de inovação, não nos faltam ideias e inovação. Agora, faltam-nos duas coisas. Falta-nos route to market, chegar aos mercados com eficiência, captar valor nos canais de distribuição, avançar para os mercados finais, e falta-nos marca para termos notoriedade. Depois, temos de ter sentido de urgência, porque este sentido de urgência, nós não temos todo o tempo do mundo, temos que acelerar, porque há uma janela de oportunidade agora. Esta fusão da economia tradicional com a economia digital é uma janela de oportunidade como Portugal teve na altura dos descobrimentos. Portanto, nós não podemos perder as rotas, não é, digitais, mas para isso temos que ter marca, temos que saber de marketing digital, temos que saber onde é que estão os mercados, temos que conhecer os consumidores e por aí adiante. Depois, uma excelente notícia para hoje, não temos que trabalhar mais, temos que trabalhar melhor e mais rápido. E é sobre isso que vai ser o nosso tema, e eu acelerava já, passava à Lídia, porque a Lídia, na qualidade de board member da GelPeixe, tem muito a dizer-nos. Falámos antes e, portanto, sabe que eu lhe vou perguntar que lições é que pode partilhar connosco sobre internacionalização, e tem que partilhar em 7 minutos. Portanto, Lídia, vou tirar então, vamos lá a isso. Vou partilhar então aqui o meu ficheiro. Margarida, quando tiver então, avise-me. Tá? Sim? Sim, sim. Estamos a ver. Boa. Então, antes de mais, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui a falar de internacionalização. A internacionalização da GelPeixe aconteceu há 18 anos, desde há 20 que começámos esse caminho, e eu também faço exatamente este mês 18 anos de GelPeixe. E então aquilo que esquematizei aqui foi, antes de começarmos o caminho de exportação, pela minha experiência, acho que vale a pena pensarmos aqui nestes pontinhos que aqui colocamos. Um deles, a Margarida já falou, e é a questão da marca. Não é? Queremos ir realmente com marca, que valores é que transmite essa marca? Será uma marca produto? Será uma marca também corporativa e mais empresarial? Pensarmos marca, não é? Nós, por exemplo, quando olhamos para este stand, vimos tanto o produto da GelPeixe Verde, da Elidu, que acabou por ser uma marca que nasceu pelo caminho da exportação, porque GelPeixe não era pronunciável em muitas línguas, então colocámos Elidu porquê? São as duas iniciais dos 3 filhos do senhor meu pai, que é cofundador e neste momento chairman e CEO da empresa. Também estamos a falar sobre marca de sustentabilidade, temos ali um peixinho com lixo que é apanhado nas praias pelo Chico Gaivota. Portanto, que mensagem, que marca, que valores é que nós queremos transmitir enquanto empresa quando vamos para fora? Enquanto empresa e enquanto produto, claro que as duas têm de estar alinhadas. Depois sabemos muito bem que queremos exportar ou queremos nos internacionalizar, ou realmente a exportação é um dos passos a darmos nestes caminhos da internacionalização. E é bom que
temos de perceber o que é que queremos e qual é que é a diferença, não é? Nós exportamos neste momento, mas temos de ter a noção que mesmo quando o produto está em outros mercados, a verdade é que estamos a internacionalizar uma marca com todos os desafios que isso tem inerentes. Outra questão muito, muito, muito importante, e porque cada vez mais acredito que realmente a grande diferença está nas pessoas, e a questão do talento das equipas e da profissionalização é algo que convém mesmo ter em linha de conta. Porque às vezes aquilo que eu vejo é quem é que vai fazer exportação, e às vezes é aquela pessoa que poderá andar mais perdida, ou poderá, não sabemos bem ainda não encontrou o seu lugar e então vai fazer exportação. E termos a noção efetivamente que exportar é um investimento elevado e que convém termos realmente as pessoas certas e as pessoas válidas e que vão depois também. Eu também costumo dizer que exportar, e quando fazemos uma feira, ou quando fazemos uma deslocação, uma visita, todos nós começamos por aí e todos nós, mesmo quando queremos, já estamos em velocidade de cruzeiro de exportação, ou não, depende dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, mas há sempre um antes de uma feira ou de uma visita, há sempre um durante e há sempre um após, não é? E nós muitas vezes achamos que o foco ali no durante é o mais importante e calma por preparar muito bem é muito importante, e hoje em dia temos aqui toda a parte de internet que também nos vem e que também nos ajuda a irmos bem preparados, e depois o pós é aquilo que realmente faz muita diferença entre conseguirmos o negócio e a resiliência para tratar esse pós. Portanto, as pessoas certas é realmente muito, muito importante, e o conhecimento que elas têm. Daí o conhecimento, a formação, eu sou completamente viciada em estudar, e realmente seja lifelong learning, seja active learning, a questão é darmos sempre, apostarmos sempre na parte de desenvolvimento das competências do conhecimento, motiva, dá outro tipo de competências, dá mundo, dá networking, dá inspiração, portanto essa parte é também muito, muito importante. Employer branding, e foi um dos pontos também que foi falado também neste programa, é cada vez mais importante, não é? Hoje toda a parte de centralização e de termos os olhos nas nossas pessoas como os nossos principais embaixadores é realmente importante. As coisas e os valores sentem-se de dentro para fora, não é? E temos de ter isso tudo alinhado. Nós, por exemplo, temos um conceito, vá lá, que é a Alma Gel Peixe, em que partilhamos os heróis Gel Peixe, temos na fábrica, na empresa, algumas fotos de pessoas com nomes, a questão de somos uma empresa familiar, somos muito próximos e realmente essa parte é importante. Depois a questão de governance, e o Miguel vai-nos dar aqui as suas ideias sobre a governance. Eu lembro-me sempre quando falo de governance da questão da culture e strategy at breakfast, não é? E muitas vezes nós temos grandes planos, grandes estratégias e isso tudo, e depois não temos uma equipa motivada e focada em fazer realmente acontecer. Portanto, toda a parte de governance top-down é realmente importante, como é óbvio o seu alinhamento, como é que a mensagem passa tudo isso. Depois a questão da inovação e da criatividade, andarmos pelo mundo e por mercados que desconhecemos, requer sempre termos um olho em sabermos o que é que vamos oferecer, o que é que vamos oferecer de novo, o que é que vamos oferecer de diferente, porque é que realmente vamos fazer com que aquele cliente vá comprar a nós em vez de comprar ao outro, ou vá abrir aqui mais uma linha de produtos, é importante. E depois a questão da transformação digital, eu lembro-me que o meu pai sempre me disse que quando começou a viajar, que ia para o hotel e agarrava nas páginas amarelas para perceber onde é que estão, não é? E nós hoje já temos muita informação que podemos ter ao nosso alcance, portanto é realmente tirarmos vantagens disso. Há clientes, por exemplo, hoje através do LinkedIn já entram em contacto, hoje já conseguimos aceder para saber outras informações, portanto é tirarmos partido disso. Lessons learned, não é? E já agora esperem que eu coloquei esta fotografia aqui, porque realmente pessoas fazem a diferença, não é? Portanto, conseguem ver a mim, no meio está o meu irmão Dinis, que está connosco. Não temos a apresentação, Inês. Não tem a apresentação? Estou a ver. Tá? Sim. Pronto. No meio está o meu irmão Dinis, que está a trabalhar connosco há 2 anos. Depois há aqui a Lara, está connosco há 10 anos e é minha amiga desde os 10. O Bernardo também é amigo do meu irmão desde os 10. E o Lionel trabalha connosco há mais de 35 anos. Portanto, aquilo que eu percebi foi que era realmente confiança, era a palavra-chave para conseguir ter aqui uma estratégia consistente, resiliente, e com as pessoas certas, e termos pessoas de confiança
é realmente muito, muito importante. Bem, lessons learned. Levar aqui a nossa pescada, neste caso, a levar a nossa marca para outros mundos. Aqui levamos para... Temos uma foto de uma das nossas viagens que fiz com a Lara ao Brasil. E uma vez mais, lá está, voltamos à questão das pessoas, as competências, o conhecimento, o compromisso, a cultura, a confiança, a vida. Convém, isto é daquelas, não, exportar, convém associar e ligar a parte de, convém nós gostarmos de viajar, não é? Convém não termos um problema e termos de levar a nossa almofada atrás e só conseguirmos, portanto, convém haver essa adaptabilidade e esse... Eu odeio andar de avião, é um facto, mas a verdade é que gosto sempre de chegar ao sítio, portanto... E há coisas que não vale a pena nós pensarmos sobre isso, mas convém as pessoas gostarem de realmente conhecer novas pessoas, novas culturas, submeterem-se a outras situações. Depois, muita noção que há que semear para depois escolher, não é? Que existem setores em que efetivamente fazem uma feira, fazem uma visita e poderão conseguir vender. Eu não tenho essa sorte. Na Gel Peixe, nós vamos às feiras e depois é preciso sermos muito resilientes para realmente haver essa conquista do cliente, sendo que também temos o outro lado que é muito, muito bom, que é realmente quando um potencial cliente se torna nosso cliente, a verdade é que não é para durar e são relações de parceria por muito, muito tempo. Mas é preciso termos a noção que é preciso investirmos muito para depois ganharmos mais tarde. Saber bem qual é a nossa proposta de valor, não é? Qual é que é a estratégia, a diversificação de produto, a diversificação de mercado, o que é que realmente estamos a dar àquele cliente? Estamos somos, no nosso caso, nós tanto temos uma estratégia de internacionalização de marcas Gel Peixe e de exportar os nossos produtos, como também fazemos marcas próprias, e está tudo bem, não é? Não existem estratégias melhores nem piores, existem estratégias que são melhores ou piores consoante aquilo que nós queremos e consoante o nosso propósito e os valores que cada empresa tem. Depois, lá está, é saber que a internacionalização vai doer. E aqui o vai doer vai-nos tirar da nossa zona de conforto, não é? Porque há aqui a adaptação de toda a organização a algo diferente. Portanto, aquela questão de não fazemos sempre assim, porque sempre foi feito assim, a verdade é que estes novos mercados exigem-nos outras coisas e nós temos de estar abertos e flexíveis e ágeis para conseguir dar resposta. Depois a questão do networking, não é? Nós começámos este programa com esta frase e depois também acabámos com esta frase, que realmente sozinhos vamos mais rápido e juntos vamos mais longe, e é realmente um mantra que devemos ter em toda a nossa vida empresarial, seja na exportação, seja noutros. Os ecossistemas que criamos à nossa volta, a forma como nós promovemos o crescimento dos outros e os outros o nosso, é fundamental. Portanto, temos sempre isso em linha de conta. E depois o timing, que é... Nós sabemos que timing é tudo, não é? Porque às vezes existem mercados que estão no timing para nós irmos, outros que às vezes já vamos tarde, outros que temos de perceber qual é que é o contexto económico, social, portanto, é percebermos efetivamente, não é só escolher, quando estamos a escolher e olhar para os mercados, é percebermos realmente, e percebermos o timing das equipas e o timing da empresa e termos essa variável também em mente. Margarida, Muito bem, muito Lídia, obrigada por me ouvirem. Não sei se queres já fazer alguma questão. Não? Quero, que já temos aqui perguntas no chat. Bem, posso então interromper aqui? E comentários. Boa! A Sim, primeira, e Sim. estamos muito contentes, a primeira tem a ver com a questão da geopolítica e se não deverá ser um alerta permanente para as empresas. O que é que a Lídia comenta sobre este aspecto? Nomeadamente, o que é que nós temos vindo a falar no âmbito da Academia CEO e do tema do ano passado, como é que este tema deve ser acomodado nas empresas? Sim, a verdade é que geopolítica não vou dizer não vou dizer que é tudo, mas é uma das variáveis de enorme peso para nós termos em linha de conta quando estamos quer a escolher um mercado, quando estamos a abrir novos mercados, quer mesmo a planear viagens ou o que seja, para percebermos quais é que são os riscos do país, não é? Porque existem vários riscos e realmente a geopolítica dá-nos esse, portanto, sim, é realmente muito, muito importante. E daí lá está, a Gel Peixe nós estamos a exportar consistentemente para 17 países, sendo que já exportámos nestes 18 anos para mais de 35. E a verdade é aquilo que nós também tentamos sempre, é diversificar os mercados, não é? Claro que agora nós também já tivemos, por exemplo, Angola já representou 50% ou mais, e neste momento realmente temos a grande parte das nossas vendas concentradas, muito alinhadas com a apresentação que a Margarida fez, mas a verdade é termos diversificação a nível de mercados é fundamental para conseguirmos uma estratégia de sustentabilidade. Não é? Muito bem. Sim. Eu acrescentaria só,
Margarida, nós às vezes perdemos lá a nível de som. Então eu vou estar aqui sossegada Sim. em frente ao microfone. Obrigada. Em termos de geopolítica e de qualquer outro tipo de risco, de facto, as empresas têm que ter mecanismos de monitorização contínua nos mercados onde estão presentes, para onde querem, que têm no radar e para onde querem ir. Mas isto faz parte da vida. Análise de riscos e oportunidades é um processo contínuo e que depois têm que ser mitigados. Portanto, nós temos que saber, eles existem e temos que ter mecanismos de mitigação. E há muitos mecanismos de mitigação. Parar à espera que os riscos passem, é dizer que não vamos ter negócio, não é? Vamos tornar-nos irrelevantes porque não podemos ficar à espera. Portanto, nós temos que atuar dentro do contexto, mas temos que saber analisar o contexto e ter ambição à medida. Portanto, não podemos também dar passos maiores que as pernas, não é? Portanto, temos que ter um autodiagnóstico empresarial muito, muito realista e uma ambição também muito realista. Este é o primeiro ponto sobre geopolítica. Depois, tornaram-nos aqui, eventualmente a ver com a apresentação que eu fiz, porque é que eu não mencionei as mais de 100 mil PMEs que exportam indiretamente, portanto, que são fornecedores de empresas exportadoras. Absolutamente, nós temos uma cadeia de supply chain importantíssima, por exemplo, no agroalimentar, não interessa o food and drink que exportamos, mas até a agricultura, não é? Tudo o que produzimos em Portugal e acrescentamos valor e exportamos, estamos a criar valor para a nossa economia. E, portanto, todos os agentes desta cadeia de valor, com certeza que fazem parte deste universo. Dito isto, nós temos que focar nas locomotivas, porque as locomotivas são as empresas que vendem produto final com marca para os mercados externos e têm estratégias estratégias robustas. O terceiro ponto tem a ver com Não se ouve. Alguém do Novo Banco ou da AEP está na nossa audiência e questionou porque é que não se pondera apoiar a iniciativa da AEP e do Novo Banco, que tem o objetivo de atingir ações de 70% do PIB. E, sobretudo, porque o tecido empresarial, mais de 40%, está a norte. Absolutamente legítimo e ainda bem que já existe esta iniciativa. Eu costumo sempre dizer que há tanto trabalho para se fazer que chega para todos. E o que o país tem que fazer o problema não é o número de iniciativas que existam. Aqui o desafio é que elas atuem em rede, colaborem e sejam complementares naquilo que fazem. Vou dar um exemplo connosco. Nós não estamos focados no crescimento das exportações. Nós estamos focados em ajudar as empresas a criar mais valor. E isto passa, por exemplo, muitas das vezes em ganhar cota de mercado naqueles que nós chamamos mercados estratégicos, em vez de ir aumentando sempre o número de países onde estamos presentes, onde temos a nossa marca presente. E isto é que é a verdadeira evolução da exportação para a internacionalização. Nós temos que ter presença nos mercados, temos que ganhar cota de mercado relevante, não podemos ter só mercados de mera exportação, temos que, de alguma forma, consolidar mercados para criar valor e pagar os investimentos que fazemos nesses mercados. Bom, isto dava-nos aqui um outro webinar, só estas perguntas, e agradecemos imenso estes comentários. Passava já rapidamente ao professor Miguel. Com uma pergunta muito simples. Passando ao Miguel, com a pergunta de kick-off muito simples, que é se acredita que efetivamente podemos acelerar o crescimento das nossas empresas, tendo em conta, enfim, o que eu apresentei e aquilo que a Lídia já disse. Miguel, força. Bem, Margarida, obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu começava por relembrar algumas questões, enfim, uns dados que são que nos acompanham e que nos desinquietam há muito tempo e que de alguma forma a Margarida aqui referiu no início. Estamos a falar de exportação, estamos a falar de exportação de bens e continuamos com algumas dificuldades estruturais que teimam em mudar.
Por exemplo, em termos de concentração de setores, os 2 maiores setores da exportação de bens portuguesa representam 30% do total das exportações de bens. Temos que a concentração que temos na União Europeia não mudou grandemente ao longo de 20 anos. Se em 2000 tínhamos 80% das nossas exportações concentradas na União Europeia, chegamos à década de 20 deste século com à volta de 75% das exportações no total para a União Europeia. E depois, se olharmos para os 3 maiores mercados de exportação portuguesa, que é, como todos sabem, a Espanha, a França e a Alemanha, estamos ainda a falar em 50% da totalidade das nossas exportações, representadas por apenas 3 mercados. E se isto é uma dificuldade estrutural, é também uma grande oportunidade. Veja-se as oportunidades que existem para além destes 3 países na Europa e as oportunidades que existem de crescimento no mundo. E, portanto, a questão da exportação é algo que tem que ser trabalhada. Mas o crescimento das empresas e a sua competitividade tem que se fazer através dos passos que se seguem à exportação. E, portanto, é por isso que nós falamos em internacionalização. Aliás, este curso chama-se Da Exportação à Internacionalização. Eu poria aqui um slide que espero que estejam neste momento a visualizar Em slideshow, Miguel, por favor. em slideshow. Portanto, Obrigada. estamos a falar nos desafios do crescimento e da competitividade das empresas e, portanto, isto significa que nós temos que crescer a nossa presença em mercados internacionais. E o que aqui nós pretendemos é abordar esta questão da internacionalização como a questão fundamental para as empresas crescerem e, obviamente, para a economia crescer, que é, de facto, o grande problema que nós temos enquanto economia em Portugal é o crescimento. E quem faz o crescimento, com certeza, que são as empresas. Como fazer? É a resposta que pretendemos dar com este curso. Como fazer? E é, no fundo, ajudar os participantes, os empresários, a fazer o walk the talk. E, portanto, não basta falar, é preciso atuar. E, portanto, a nossa, ou melhor, o modelo de crescimento e de internacionalização clássico é este. As empresas começam como domésticas, salvo algumas exceções, empresas baseadas, por exemplo, na internet, começam como domésticas, depois são empresas exportadoras, depois tornam-se empresas internacionais a partir do momento em que investem fora de Portugal e depois evoluindo para multinacionais e depois para globais. Nós temos empresas portuguesas também neste estágio mais avançado da internacionalização. Temos também empresas globais, poucas, mas temos. E é um processo dinâmico. Quais são os recursos absolutamente essenciais para nós podermos cumprir este crescimento e fazermos isto com valor acrescentado? Não basta crescer, é preciso crescer acrescentando valor, é preciso crescer sendo competitivo e sendo lucrativo. Então, aqui a questão fundamental começa por ser as pessoas. As pessoas têm a ver com o talento, têm a ver com capacidades de gestão. É muito importante que as empresas consigam criar uma tecnoestrutura competente, uma tecnoestrutura de gente experiente. É preciso abrir o recrutamento das nossas empresas. É preciso retribuir o talento. Costuma-se dizer pay peanuts, buy monkeys, e, portanto, se queremos realmente contratar pessoas com experiência, com capacidades, com currículo, temos que saber retribuir essas pessoas, de outra forma não as captamos. E é preciso, de facto, ter a coragem de alargar a nossa base de gestão profissional da empresa. E, portanto, eu considero a questão do talento, das pessoas, das equipas, tão importante, mais importante até que a outra restrição que normalmente se aponta, que é a falta de capital. Nós temos, as nossas empresas têm, enfim, também por razões históricas, um endémico problema de falta de capital próprio e alheio, mas também para isso há soluções. Há que procurar
todas as fontes disponíveis de financiamento, há que explorar possibilidades de usar o mercado de capitais, e hoje em dia nós temos segmentos de mercado de capitais para pequenas e médias empresas, chamado middle market. Hoje em dia está muito ativo em Espanha, em França, no resto da Europa, em Portugal quase zero, e portanto nós temos aqui uma possibilidade de explorar novas vias que possam trazer capital, quer do ponto de vista de capital próprio, quer do ponto de vista de financiamento às empresas, para além das fontes tradicionais, que representam e bem o seu papel, que é a banca, mas outras fontes há. E depois, outros dois aspectos que são igualmente importantes para o sucesso da internacionalização, que é o conhecimento e a inovação. Portanto, quando falamos em conhecimento, falamos na necessidade da empresa realmente desenvolver conhecimento interno, ser capaz de tratar os dados, ser capaz de obter a informação relevante, do ponto de vista de evidência estatística. O Data Analytics é cada vez mais importante como base de tomada de decisão. As empresas apostam na investigação, na inovação, mas também têm que apostar na sua melhoria gradual, melhoria gradual de processos, por exemplo. Também na experiência. A experiência é um fator de conhecimento fundamental. A organização que aprende é uma organização que se vai capacitando com a sua própria experiência. E essa aprendizagem tem que estar disseminada na empresa. Não pode estar na cabeça de um ou dois executivos que, saindo da empresa, a empresa fica depauperada dessa experiência e desse conhecimento. Um outro aspecto também fundamental é a governance e a sustentabilidade, que a Lídia também referiu há pouco, e a própria Margarida também já referiu a sustentabilidade, mas este é um aspecto que é menos conhecido e que é fundamental. E é fundamental porque uma governance moderna é um elemento absolutamente essencial para uma empresa ser bem gerida, ter mecanismos de controle eficazes, ser capaz de ir atrás de oportunidades e ter, no fundo, uma cadeia de comando bastante articulada que possa realmente conduzir a um verdadeiro espírito de equipa, top-down na empresa, um verdadeiro espírito de equipa que depois se reflete também no inverso, no bottom-up. Também a governance e a sustentabilidade é uma indutora de confiança por parte dos stakeholders externos à empresa, por exemplo, dos clientes, por exemplo, de quem lida com a empresa, e é também uma fonte de boa reputação para a empresa. Portanto, eu aqui diria que esta agenda moderna de governance é fundamental. As empresas devem ter um órgão de gestão, um conselho de administração, na sua componente correta, e para além disso devem ter um órgão de fiscalização e devem ter órgãos consultivos e devem ter uma representação muito afinada daquilo que são os detentores de capital, quando a empresa naturalmente separa a gestão da propriedade. E então temos aqui uma governance com uma clara definição daquilo que é o papel de cada um dos gestores, dos proprietários da empresa, dos investidores e de toda a mecânica que, no fundo, constitui aquilo que é o governo da empresa. A eficácia de uma organização, eu diria que começa na qualidade e na eficácia do seu board. E, portanto, esta questão da governance é fundamental. Mas a Constituição e, digamos, aquilo que é a característica da governance e a Constituição do Conselho de Administração sujeita-se a uma evolução natural. Não há aqui receitas pré-definidas. A governance tem que se adaptar ao estágio de evolução da empresa, às características da empresa e àquilo que são os seus drivers de sucesso. E, portanto, não há aqui uma situação do one size fits all. Existem regras de bom governo societário que, sim, aplicam-se a empresas cotadas, mas todas as empresas não cotadas de alguma dimensão necessitam de boa governance, porque os efeitos indutores na sua eficácia e na sua boa gestão são inequívocos. E, portanto, digamos que uma adaptação àquilo que é a própria evolução da empresa e a sua maturidade. Depois, a questão da governance é fundamental para um tema que se aplica fatalmente às empresas familiares, que é a questão da passagem geracional.
a questão da passagem geracional, se não for precavida com a antecedência devida, e se não for bem planeada e bem acompanhada, leva a uma venda da empresa. Portanto, uma passagem geracional que não seja bem sucedida, normalmente tem como consequência a venda da empresa. E é uma pena construindo-se durante uma ou duas gerações uma empresa que tem um potencial de crescimento, que tem um potencial de contribuição até para a economia, ser vendida normalmente a um parceiro internacional, que leva a que os destinos estratégicos da empresa deixem de estar aqui em Portugal. E, portanto, há que precaver essa situação, e se for essa a vontade do detentor de capital, é encontrar um mecanismo de sucessão que seja eficaz. Esse é um problema também de governance. Eu agora passaria para alguns pontos que considero importantes neste curso que estamos aqui a lançar, nesta ótica da Academia CEO, que é uma ligação e uma cooperação muito estreita e muito fecunda entre a Universidade Católica, nomeadamente a Plataforma para a Internacionalização, e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Nós, neste curso, abordamos grandes questões que têm a ver com as tendências do nosso tempo. É por aí que começamos, mas rapidamente depois entramos nas questões mais finas e mais de pormenor do como fazer. Mas não podemos deixar de perspectivar a evolução da tecnologia, de compreender o que é que a inteligência artificial implica naquilo que é a maneira de olhar para o negócio, os processos e a originação de negócio. Não podemos estar alheios às guerras, ao terrorismo que assola o nosso tempo. Os estándares ESG hoje em dia são fundamentais, é preciso compreender porquê, o que é que significam, não é uma obrigação pura e dura, porque isso leva ao greenwashing, mas é, digamos, também uma responsabilidade. A questão da energia, o custo da energia, como é que se prevê o futuro nesta matéria, tudo isto são temas que são importantes e que são introdutórios. E depois, que resposta deve dar a gestão, não é? Antecipar o futuro. É possível prever o futuro. Não termos a pretensão de acertar nessa previsão, mas o próprio processo de antecipar o futuro é um processo que é útil para o próprio planeamento de recursos e de objetivos dentro da empresa. Gerir o risco é fundamental, avançar a agenda da sustentabilidade hoje em dia é essencial, e depois tudo isto alavancando com a inovação. Alguns temas que nós cobrimos no curso. Modelos de negócio para acelerar a internacionalização. Quais são os modelos de negócio mais eficazes para nós acelerarmos a internacionalização? Ontem tivemos aqui uma entrevista, os poderes públicos lançaram agora um projeto que se chama, um plano de 60 medidas que se chama Acelerar a Economia. Nós há muito tempo que falamos acelerar a internacionalização, pois a aceleração da economia é realmente a aceleração da internacionalização. As armadilhas a evitar no processo de internacionalização, porque as há, e às vezes é muito caro, no fundo, aprender à nossa própria custa, e portanto, se soubermos antecipar estas armadilhas, se soubermos compreender o caminho que outros já fizeram e aprender com ele, estamos mais preparados para podermos ter sucesso no nosso caminho. A questão da sustentabilidade e do ESG é fundamental hoje em dia, mesmo para as empresas que ainda não estão obrigadas, e temos aqui uma diretiva à porta de due diligence e de reporte que se aplica às empresas maiores, mas as outras mais pequenas, as médias e pequenas empresas, chegará o tempo não muito distante em que terão que estar na primeira linha da satisfação destes requisitos. Mas hoje já as empresas que se integram em cadeias de fornecimento, em cadeias de valor, e muitas das nossas empresas são B2B, essas obviamente que já estão
a ser sujeitas a estes requisitos de sustentabilidade e de cumprimento de estándares ambientais, sociais e de governance. Depois, também falaremos no nosso curso daquilo que são os fundamentais da vertente financeira sobre a criação de valor. Vimos que crescimento é criar valor, a criação de valor faz-se através do negócio, obviamente, mas também através de decisões de caráter financeiro que levam a que se consiga acrescentar valor na evolução do negócio da empresa. Também temos fundamentais sobre a construção de marca. A marca é fundamental, a marca é um indutor de valor, a marca é mal compreendida e é importante que nós possamos também fazer um deep dive nestas matérias. No nosso curso teremos duas visitas, uma visita a uma empresa portuguesa exportadora e uma visita a uma empresa portuguesa multinacional. Sempre que abordarmos um dos vários temas do nosso curso, temos uma chamada de reflexão. Por exemplo, neste caso, é apenas um exemplo, nós falamos sobre a escolha de mercados, quais são os critérios de mercados para iniciarmos uma nova atividade de exportação ou de aprofundarmos a nossa atividade de exportação e depois onde é que vamos investir em termos diretos, para onde nos vamos internacionalizar. Chamamos a esta temática o GPS da internacionalização e trabalhamos com os participantes numa reflexão que pretende responder a perguntas tão simples quanto estas, como é que escolhi o primeiro mercado de exportação? Foi a decisão acertada? Que reflexão podemos nós fazer sobre essa decisão que tomamos? Estamos preparados para internacionalizar a empresa? Temos capacidades para sustentar a internacionalização? Temos os recursos necessários? Veremos também durante o nosso curso, Miguel, temos que acelerar, estamos na fase final, mesmo a por favor. terminar, veremos também no nosso curso um caso sebejamente conhecido. Era um exemplo que nos deixava cheios de orgulho. Infelizmente correu mal, faz parte da vida, mas é preciso aprender com isso. O que é que correu mal e por que correu mal. E, portanto, é algo muito atual tirarmos ilações do que é que correu mal deste caso e de outros, uma vez que o nosso curso terá também uma incidência bastante interessante de case studies e de histórias reais, muitas provenientes da evidência das empresas portuguesas. E pronto, no fundo era Muito isto. obrigada, Miguel. Muito obrigada. Só relativamente aos casos, temos o gosto, na maioria deles, de ter o CEO em sala como guest speaker. Portanto, nós trabalhamos o caso de forma muito elaborada antes de qualquer apresentação, exatamente para identificar o breakthrough. Portanto, isto não é uma narrativa na primeira pessoa e a dizer qual é que é a história de sucesso da empresa, não é uma narrativa de comunicação, é uma narrativa de breakthrough. E ter o guest speaker em sala permite abordar as dificuldades e como é que elas se ultrapassaram, ou os riscos e por aí adiante. Isso efetivamente tem acrescentado muito valor e a Lídia foi participante do ano passado na primeira edição e sabe que houve sessões bastante sumarentas e intensas ao longo dos 5 dias. Temos aqui, muito rapidamente, temos cerca de 8 minutos para terminar e temos algumas perguntas no chat que eu gostaria de endereçar e depois uma pergunta final à Lídia, antes de terminarmos. Há aqui uma primeira pergunta que eu gostava de endereçar e depois passava ao Miguel essa e outra a seguir. Alguém nos pergunta qual deve ser a estratégia de inovação, ou a estratégia de produto para Portugal. Se devemos produzir novos produtos, por exemplo, os semicondutores, portanto, entrar em novos produtos, ou se devemos inovar em produtos e serviços em que já somos fortes. Eu aqui gostaria de dar a minha costela de marketing, gostaria de dizer que nem 8 nem 80. Por um lado, o mercado é que determina onde é que estão os riscos e as oportunidades, e por outro, nós devemos sempre diversificar o risco. Portanto, nem só produtos que já lançamos e nem só produtos novos. Os produtos que já lançamos, todos os produtos e serviços têm um ciclo de vida.
E nós temos que perceber se ainda estamos na fase de crescimento ou já entramos na fase de cash cow. E temos que gerir este portfólio de produtos de forma eficiente, tanto do ponto de vista tecnológico, produtivo, comercial e de investimento de marketing, porque comunicar novos produtos são investimentos muito elevados. E, portanto, a famosa análise SWOT continuada de riscos, oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, é fundamental para decidir este equilíbrio, se eu tenho competências para entrar em produtos verdadeiramente novos ou não. Ao nível de Portugal, porque a pergunta está mais ou menos colocada a esse nível, nós precisaríamos de ter uma estratégia concertada a nível nacional que ainda não temos. Em muitos anos de conversas sobre exportação e internacionalização, não existe uma estratégia concertada para onde é que o país deve colocar os seus recursos e as suas prioridades. E quando nós queremos ir a tudo e a todos, depois a criação de valor é mais fraca. Porque definir prioridades não quer dizer que não se vá a todos, vai ser de forma diferente, porque colocamos uns a criar o valor e depois passamos aos outros e por aí adiante. Não sei se depois o professor Miguel quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto. A segunda pergunta, e deixo já com o professor Miguel Marques, estamos só com as exportações na Europa, como é que podemos exportar para a Ásia e Estados Unidos? Capital é a maior barreira ou há outro motivo? Sim, sobre a questão dos setores e da diversificação, se por um lado há vantagens em irmos aprofundando e densificando aquilo que já fazemos bem, isso é inegável. O facto de termos 30% das nossas exportações concentrados em dois setores não é mau, significa que estamos, no fundo, a conseguir, ao crescer as exportações e ao manter essa cota, a aprofundar. Já agora, esses dois setores são a metalurgia, máquinas e aparelhos e a indústria automóvel. E, portanto, há aqui uma densificação que resulta da própria escala e da própria capacidade de crescer, mas, por outro lado, também há que diversificar e há que ir buscar oportunidades que existem, novos negócios, novos produtos, novas formas de trabalhar. Agora, há aqui uma questão, quando se fala aqui na pergunta de, por exemplo, em semicondutores, na indústria de semicondutores, se devemos ir por aí, nós estamos a falar em indústrias que são enormes em termos de exigências de capital. Temos nós esse capital disponível para fazer esses investimentos. Não estou a dizer que não temos, não estou a dizer que não será uma via, estou a dizer que é necessário ponderar. Temos indústrias igualmente produtivas e criadoras de valor, mais assentes na vertente capacidade humana e menos assentes na vertente capital. Mas o Estado, ao longo da nossa história, tem também encontrado apoios que nos mudaram o paradigma daquilo que são as nossas exportações. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Auto Europa. Digamos, um investimento altamente intensivo sob o ponto de vista de capital, também interessante sob o ponto de vista do valor acrescentado que traz pelo trabalho, que é muito especializado, mas foi possível colocar essa bandeira da produção automóvel em Portugal através de um projeto que, no fundo, transfigurou a nossa economia nas últimas 2 décadas. E, portanto, digamos que temos que terem atenção às oportunidades, mas também temos que terem atenção às restrições inatas que nós temos. Quanto à expansão internacional, é muito importante ter um reflexo no país para onde queremos avançar em termos de negócio. O chegar sem referências, o chegar sem, digamos, um acolhimento local, é muito difícil, demora mais tempo, exige muito mais recursos, o risco é mais elevado. E, portanto, há aqui que encontrar os mercados com base em critérios que têm a ver, na minha opinião, com um conhecimento pré-existente que já existe do mercado ou, inclusivamente, ter uma base de apoio que possa sustentar a nossa atividade. Não é preciso ir muito longe, até na própria Europa. Eu vou-vos dar o exemplo da Universidade Católica, concretamente da Católica Lisbon. Nós temos, neste momento, cerca de 70% dos nossos alunos de mestrado vêm de fora de Portugal. E a grande maioria vem da União Europeia. Esses alunos escolheram vir fazer um mestrado em gestão em Portugal. São centenas de alunos todos os anos que vivem aqui 2 anos, que aprendem, na maioria, português, pelo menos rudimentarmente,
conhecem a nossa cultura, eles são uma base de acolhimento natural para uma empresa portuguesa que se queira expandir. Ao recrutar estes jovens para trabalhar em Portugal para os mercados internacionais, e ao procurar estes jovens quando decidirmos entrar num determinado mercado. São jovens bem preparados, profissionais, muitos deles, porventura, quando forem contactados, já têm alguns anos de experiência e é um recurso que nunca foi aproveitado e que está aqui disponível. E, portanto, digamos aqui, a minha resposta é sim, mas com reflexos e com a capacidade de medirmos o risco e encontrarmos, digamos, o acolhimento que é essencial, pelo menos nos primeiros passos que estamos a dar num novo mercado. Muito bem, obrigada, Miguel. Lídia, last call. No chat alguém escreveu que o que nós precisamos todos é de uma mudança de mindset. E então, a Lídia, que eu costumo dizer que anda sempre com um chapéu de 5 bicos, o bico de board member da Gelpeixe, o bico de membro da direção da CCIP, da Associação Empresarial de Empresas Familiares, da Rede Mulher Líder, e membro da Academia CEO, e membro muito ativo da Academia CEO Future Ready. Primeiro, como é que tem de trabalhar? Primeira pergunta. Primeiro Segundo, que, desculpa. como é que tem tempo para trabalhar com 5 Ok. bicos? Segundo, como é que extrai valor destes 5 bicos? E, na realidade, a pergunta é qual é a importância de integrar redes associativas empresariais, que, à partida, promovem a colaboração, e redes de conhecimento, como é o caso da Academia CEO Future Ready, que promove a proximidade, o networking, o conhecimento e a confiança entre empresas para começarem a colaborar, segundo quadros de referências que são uniformes. Muitas das vezes nós não conseguimos colaborar porque cada um acha sempre imenso, tem opiniões em vez de ter conceitos e assentar em fundamentos. Sim. Por isso é que é muito difícil de avançar no nosso país. Nós gostamos muito da opinião de bancada, do treinador de bancada, somos todos treinadores de futebol, mas as decisões com risco têm que ter substrato, têm que ter trabalho de casa e têm que ter conceitos que não se inventam. Os conceitos fundamentais da gestão, eles estão presentes desde décadas e vão adaptando-se, têm que se ir adaptando aos novos tempos e às novas exigências. Portanto, há que fazer um reinventar dos fundamentais para se alocarem. Como é que a Lídia gera isto tudo, fazendo parte de uma geração que já olha para a gestão de forma diferente e para a colaboração? Bem, estão aí muitas perguntas. Vamos ver Então, se eu vou conseguir responder à maioria. Principalmente já temos aqui mesmo a 1 minutinho das 11, não é? Bem, em questão à primeira, não é? Que é como é que eu trabalho. E eu acho que isso também é um mindset que nós temos muito se calhar mais em Portugal. Eu também tenho a educação germânica e a minha questão sempre é, às vezes nós achamos, e quando nós começamos a ser e a crescer na carreira, primeiro somos muito executivos, não é? E depois efetivamente precisamos ter uma macrovisão e precisamos começar a criar pontos, e daí todos estes ecossistemas de liderança onde estou, quer na Câmara do Comércio, Associação de Empresas Familiares, Rede Mulher Líder, que entretanto já é associação, esta semana, portanto, e entre outros projetos, porque eu acho que realmente a complementaridade daquilo que nós vamos fazendo e os pontos que vamos conseguindo fazer entre as empresas é fundamental, principalmente porque as empresas e as relações que temos e as parcerias são entre empresas, mas são primeiro entre pessoas. Não é? Portanto, toda essa parte humana, que eu acho que falta muitas vezes, faz muita diferença. Nestes ecossistemas, portanto, nestas associações onde estou, aquilo que nós também fomentamos muito aqui na Câmara do Comércio, e também este programa está completamente alinhado, porque realmente fomenta a exportação e internacionalização das empresas nacionais, fomenta a capacitação das pessoas, porque nós acreditamos muito que quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, também vão conseguir ter um outro olhar para realmente depois gerar essa tal mudança que é necessária nas empresas. Eu vou dar só aqui um caso muito, muito, muito específico que fizemos na Gelpeixe, que até foi depois do Covid, em que, portanto, eu já estou lá há 18 anos, mas a verdade é que vou fazer 44, portanto, eu digo sempre que a Gelpeixe é a minha irmã mais velha, portanto, já estou há algum tempo. E pensei, eu faço muitas visitas por todas as associações, a várias empresas, e pensei, ok, eu vou começar a levar as minhas pessoas a fazer essas visitas. E a questão é,
quando nós levamos as pessoas a ver aquilo que nós vemos e a ter esse outro olhar diferente, a mudança acontece muito mais rapidamente. Porque eles falam com a pessoa do outro lado que está naquele chapéu dele próprio, que falam a mesma língua, que têm os mesmos desafios, não é? E isso tem realmente fomentado muito a questão da gestão da mudança. E lá está, um dos meus pontos na minha apresentação do Lessons Learning é timing, não é? E timing é tudo. E às vezes podemos simplesmente ter de admitir que a empresa ainda não chegou ao timing para fazer a exportação. Não é? Porque se calhar ainda temos de ir realmente à escola, ainda temos de criar ecossistema, ainda temos de ver qual é que é realmente as grandes vantagens que a exportação faz. E depois há aqui um outro termo que é, às vezes, que é a questão do morrer de êxito, não é? Que era aquilo que vocês falavam aqui nos comentários, que é sempre foi feito como foi, Desta mas maneira. agora vamos mudar, não é? Mas aqui lá está, é grow or go, não é? Que é um dos Uhum. conceitos que nós também falámos no programa, que é, temos realmente de ter a noção que para crescermos, para desenvolvermos, temos muito também de saber o que não vamos perder e o que não vamos mudar, não é? A questão dos valores, do propósito, eu costumo sempre dizer, não é? Eu falo muito das frases que o meu avô dizia, daquilo que aprendi com o meu pai, daquilo, portanto, cada um tem o seu, mas é muito importante termos consciência dessas nossas raízes, mas percebemos até onde é que queremos ir, não é? E às vezes o caminho só se faz caminhando, não é? Isso E mesmo. lá está, por isso é que os valores de quem está na exportação, não há aqui ilusões, é resiliência, persistência, trabalho, investimento, energia nestas e muito ecossistema, porque realmente basta às vezes pensarmos, já estás naquele mercado, então e estás com quem? Então e funciona bem? Então e paga bem, não é? Que para nós exportadores é sempre muito importante também perceber isso. Portanto, há sempre depois uns contactos e uma rede de contactos que se tem, que quer a nível de partilha de experiências de mercados, de tudo, é realmente muito, 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 muito importante. Muito bem, Lídia, obrigadíssimo. Eu acho que cumprimos os nossos objetivos dentro do tempo, 2 minutinhos a mais. Espero que as questões que aqui abordámos sejam desafiadoras, que vos façam refletir e, pelo menos, ter interesse em ir ver o que é a Academia CEO Future Ready e como é que podem aderir, etc. Desejamos bons negócios e passamos à Inês para encerrar a sessão. Inês. Muito obrigada, Margarida, Lídia, professor Miguel Ataíde Marques, foi uma sessão muito rica em conteúdo. Antes de terminar, relembro que as questões da audiência que ficaram por responder, foram algumas, serão respondidas por e-mail. Aproveito também para informar que este webinar foi gravado e ficará disponível e que no chat da sessão tem o link de acesso ao programa da exportação à internacionalização, onde podem encontrar toda a informação. Ao obter o certificado do programa, passam também a ser membros da Academia CEO Future Ready. O programa é obrigatório. A Academia CEO Future Ready é uma iniciativa conjunta da CCIP, da Católica Lisbon Executivos e da Católica International Business Platform. A segunda edição do programa arranca no dia 3 de outubro. Temos um early bird até dia 31 de julho e volto a agradecer a vossa atenção e muito obrigada a todos. Até breve. Obrigada. Muito Obrigada, obrigado. bom dia. Obrigado pelos vossos comentários também e pela presença.